Pronto. Olha, você que conduz aí, tá? Eu tô na frente do Guilherme? Eu tô na frente do Guilherme? Pode, se você puder mandar lá no grupo, porque eu tô sem internet aqui. A internet não funcionou, por isso que pegou do celular. Os irmãos escutam. Eu tô sem internet. Ok. Ela mandou, então pode falar. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, vamos adorar o santo nome do Senhor. Eu quero convidar a todos que estão online a fazer uma oração por esse período, amém? Deus, em Teu nome, Pai, em Tua presença nos colocamos para Te louvar, Te engrandecer por tudo que Tu és, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de estar em Tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos sustentado até aqui. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor possa impactar a cada casa que está online conosco, a cada um, Senhor, que está assistindo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar todos os irmãos que estiverem nas suas casas aí a se colocar de pé agora para louvar o santo nome do Senhor. Você que puder, afasta os móveis da sala, do quarto, e vamos juntos nos alegrar na presença do Senhor. Amém?
Ti, Senhor. O Espírito Santo se faz presente, amém? Quando temos um ou dois reunidos na presença dEle. A igreja fisicamente não está lotada, mas eu creio que as nossas orações e a nossa adoração em conjunto da Igreja Batista da Fé sobe até os céus. Eu quero te convidar neste momento aí na sua casa, aí no seu lar, a ligar o seu pensamento no céu, a ligar o seu pensamento no trono e pedir para que o Senhor entre nessas casas, que o Senhor avive a tua casa essa manhã com o Espírito Santo de Deus, que está em todos os lugares, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Que nesse momento Ele possa pairar no seu lar, que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua casa. E eu quero declarar, se alguém na sua casa precisando de cura, o Espírito Santo entrará neste momento. Enquanto este louvor toca, o Espírito Santo de Deus começará a impactar as vidas, começará a impactar aqueles que ainda não têm a presença do Senhor. Envolve, Senhor, a casa dos teus filhos. Envolve, Senhor. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche este ambiente.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Não nos deixeis, Senhor, que em meio à dificuldade nós venhamos a blasfemar contra ti. Não deixei que em meio aos tempos difíceis nós venhamos a esquecer de ti. Livra-nos da tentação de abandonar a ti. Porque teu, e somente teu, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar em tua presença. Continua conosco, Senhor. Continua falando conosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não percam essa sintonia. Não percamos este ambiente de adoração, de louvor. Que nessa manhã nós continuemos clamando ao Senhor pelas vidas, pelas famílias, por todas as pessoas que têm sofrido com essa doença maldita. E que em nome do Senhor Jesus, este ambiente de adoração, este ambiente de glória que foi aqui nesta igreja esta manhã, possa estar na tua casa, possa estar no teu trabalho, onde quer que você esteja assistindo a este culto. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos clamar da mesma maneira, que nós venhamos nos esforçar, assim como nós nos esforçamos quando nós estamos aqui. Que nós não venhamos perder este ambiente, que nós não venhamos perder esta adoração. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel, ore comigo, irmãos, ore comigo pelo pregador desta manhã, pela mensagem, e louve a Deus como se fosse uma última vez. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos a Ti, Te engrandecemos, Te exaltamos, Senhor Deus, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, é forte, é misericordioso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, pelo meu levantar, pelo meu acordar. Obrigado, Deus, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, Senhor Deus, pelo ministro da tua palavra, que, Senhor Deus, tocará na nossa alma. Uma palavra, Senhor Deus, enviada dos céus. Uma palavra, Senhor Deus, enviada, Pai, para acalentar, para acalmar, para dar coragem, para dar, Senhor Deus, o que nos falta. E o que nos falta, Senhor, é a tua palavra, é a tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida do teu servo, Senhor. Usa ele como um canal, como um instrumento, Senhor, para fazer a tua obra, para fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço desde já, porque eu tenho certeza, Senhor Deus, que a palavra de hoje também será um fator, Senhor Deus, que mudará a minha vida, a minha história, a minha trajetória. E em nome do Senhor Jesus, desde já eu te louvo, eu te agradeço, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor.
Som. Vamos assim então. Deixa eu descer aqui. Ó. Amém, amém. Um bom dia a todos, irmãos que estão em casa. Uma paz do Senhor a todos vocês também, a todos que estão aqui no grupo de louvor. Primeiramente, eu quero justificar o porquê que sou eu aqui e não o pastor, né? O que aconteceu, irmãos, foi que, infelizmente, algumas das filhas do pastor acabaram contraindo o vírus. Mais especificamente, a Lívia, a Laura e a Tainá testaram positivo para o Covid. Só que fora elas três, o pastor, a Ariane e a Júlia, testaram negativo, tá bom? Então eu deixo aqui a justificativa. Por conta disso, o pastor, apesar de ter testado negativo, ele achou que seria mais prudente ele não tá vindo gravar a live aqui na igreja, porque poderia infectar, né, aqueles que estivessem próximos dele. E eu já deixo aqui também um pedido para estarmos orando pela vida deles, e não só deles, mas de todos que estão sendo afetados por essa doença. Aqui, acho que fica melhor assim. Então fica essa justificativa porque o pastor não está aqui, e eu já deixo o meu agradecimento que ele confiou a mim essa rica oportunidade de estar trazendo a palavra para vocês, amém? E que a oração do Michael possa ser verdade para a nossa vida, que Deus me use para falar aos corações e pregar a palavra dele fielmente, amém? Então eu convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo, você vai lá no Novo Testamento, você passa os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você passa Atos, você passa Coríntios, passa Romanos, passa Coríntios, aí tem Gálatas, Efésios, e por fim você chega em Filipenses, amém? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, e diz assim: agradecimentos pelas ofertas. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me ou a contentar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Agora a gente vai pular lá para o verso 18, que diz assim: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Vamos fazer mais uma oração, amém, irmãos? Oremos. Pai, nós pedimos, Senhor, neste momento, ajuda do Teu Espírito, Senhor. E eu quero reafirmar tudo aquilo que o irmão Michael já orou, Pai, que nós não perdamos o espírito de oração, Senhor,
no momento da Tua Palavra, porque ao lermos a Tua Palavra, ao aprendermos a Tua Palavra, também estamos glorificando a Ti, Pai. Ao lermos e aprendermos a Tua Palavra, estamos ouvindo o Senhor falar conosco. Que nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber a Tua Palavra, e que haja uma boa terra, Senhor, para que colhemos frutos, produzamos frutos dessa palavra, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha nos confrontar, mas também nos confortar com a verdade do Teu Evangelho em meio a essa situação tão difícil. Eu oro também, Senhor, pela vida da família do pastor Hélio, pela vida da Lívia, da Laura e da Tainá, que testaram positivo, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor tem o poder sobre todas as doenças, sobre as enfermidades. Nós oramos, Senhor, clamando pela cura. Nós oramos pedindo para que em breve o pastor possa estar aqui comunicando que elas estão saradas, curadas, para a glória do Teu nome, Pai. Não oramos apenas pela vida do pastor, mas por todas as outras tantas famílias que estão passando por situações como essa, e por todo mundo, Senhor, que está sendo acometido por esse vírus. Que a Tua Palavra nos ensine como lidar com essa situação e como glorificar a Ti acima de tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, já faz um ano, na verdade faz mais de um ano já, desde que a gente completou há pouco tempo um ano que a gente está sendo acometido por esse vírus. E o vírus veio, a gente não sabia que a nossa vida ia mudar para sempre, né? A gente achava que ia ser algo que ia durar umas 2 semanas, depois a gente ia estar em casa, nos nossos trabalhos, com nossos amigos, tranquilos. Mas já faz um ano que a gente vem passando por essa situação difícil, muitas vezes desesperadora, em que a gente está preso às máscaras, muitas vezes a gente está preso dentro de casa. A gente vê várias notícias de conhecidos, às vezes famosos, doentes e pessoas que morreram por causa dessa doença. Muitos irmãos perderam o emprego por causa disso, muitos estão passando dificuldade por causa disso. A gente está nessa prisão de que a gente não pode sair sem máscara, a gente não pode dar um abraço no irmão que está do nosso lado, que está na nossa frente. E diante dessa situação, a gente se questiona: como que a gente pode suportar isso? Como que, diante desse um ano, que a gente até teve um período que a gente achou que ia melhorar, mas hoje a gente chega e tem quase 3.000 mortes no Brasil por mês. Aqui em Diadema já chegamos em centenas de mortes e o número de casos está disparado. A situação, quando a gente olha, parece que, apesar de já estar vindo a vacina, ainda é um processo lento e parece que a situação só vai piorar. Parece que a gente está indo para uma situação cada vez mais difícil. E aí a gente se questiona, como que a gente pode suportar isso? Ou talvez, se a sua situação não está tão ruim, se graças a Deus você se manteve o seu emprego, talvez você está conseguindo trabalhar de casa, se graças a Deus ninguém na sua família foi acometido pela doença, você talvez também está se perguntando: Deus, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão ao meu redor nessa situação? Como que eu posso servi-las? O que a igreja pode fazer com o templo fechado? A gente não está podendo adorar juntos. O que a gente pode fazer para ajudar os nossos irmãos e ajudar o mundo? Qual é a boa notícia que a palavra tem para dar para a gente diante dessa situação? Qual é a boa notícia que Deus tem para contar para a gente e para o mundo diante dessa situação drástica que parece coisa de filme? Então, à procura dessas respostas, que eu convido vocês para a gente refletir sobre esse texto que a gente lê. Licença. A carta que a gente acabou de ler é um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Os Filipenses são aqueles que faziam parte da igreja de Filipe, que foi uma das igrejas que Paulo fundou. Paulo foi um apóstolo de Cristo, foi conhecido como apóstolo dos gentios. Então ele foi enviado pelo próprio Jesus para proclamar o Evangelho e construir igrejas, para espalhar a palavra de Deus. E quando Paulo construiu uma igreja para se manter contato,
muitas das vezes ele escrevia cartas, porque a gente está falando de um tempo muito antigo, então não tinha SMS ou coisa do tipo para a gente estar se falando. E essa é uma dessas cartas que Paulo escreve aos Filipenses, para saber como eles estão, para agradecer a ajuda que os Filipenses estão dando a ele e para dar algumas exortações, algumas orientações também. E o ponto importante aqui é a gente saber que Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso. Ele estava literalmente preso. Ele vai falar lá no capítulo 1 que ele está preso por causa de Cristo. Ele está preso porque ele estava pregando a Cristo. Ele está preso porque ele quis proclamar o Evangelho e, mesmo sabendo das consequências que isso podia trazer, ele aceitou e foi preso por causa disso. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, eu falei no começo, de certa forma, a pandemia está prendendo a gente. E Paulo estava preso aqui, não porque estava sendo obrigado, não porque tinham pessoas falando para ele que ele não podia sair de casa, que ele ia ficar atrás das grades porque ele era obrigado, mas porque ele quis proclamar o Evangelho, porque ele quis, por causa de Cristo, ele foi preso. E a gente deve se perguntar então, como que Paulo estava se sentindo diante dessa situação, passando necessidades, preso, ele estava angustiado, ele estava com medo, ele estava desesperado. Como que Paulo estava se sentindo e o que a gente pode aprender com Paulo nessa situação? Bom, a gente vai então para o texto que a gente acabou de ler. E ele já começa dizendo: alegro-me grandemente no Senhor. Então Paulo, esse cara que está preso, ele está alegre, ele está feliz. E ele está feliz por quê? Ele vai falar logo na continuação do verso. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E aqui, Paulo fala de renovar o interesse, ele está se referindo a uma ajuda que os filipenses prestaram para ele. Os filipenses, quando descobriram que Paulo estava preso, enviaram um servo, Epafroditos, que a gente leu lá no final, para dar doações para Paulo. Então, Paulo, mesmo na prisão, estava recebendo ajuda dos irmãos dele, e ele estava feliz. Mas não é só porque Paulo recebeu ajuda que ele estava feliz. Porque, se você pensar, isso faz todo sentido, né? Paulo está numa situação difícil, ele recebe ajuda, ele fica feliz. Paulo estava passando fome, ele recebe de comer, ele fica feliz. Mas não é por causa disso que ele está feliz. E ele diz isso no verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Então aqui Paulo, trocando em miúdos, ele está falando: eu de fato estava com fome. Eu estava necessitado, vocês me ajudaram. E eu estou alegre por vocês terem me ajudado, mas não porque a ajuda de vocês supriu uma necessidade minha. Eu não estou feliz porque vocês me deram de comer quando eu tinha fome. Eu não estou feliz porque o meu estado físico está melhor. Não é por isso. E ele justifica, por que isso não alegra ele? Ele diz que é porque ele aprendeu a se adaptar, ou a se contentar, ou a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância. Então, basicamente, Paulo está falando aqui: vocês me ajudaram, vocês deram as doações, e eu fico alegre no Senhor por causa disso. Mas não é porque ela está suprindo uma necessidade minha, porque mesmo sem a ajuda de vocês, eu ia conseguir lidar com essa situação. Mesmo estando preso e sozinho, se ninguém viesse me ajudar, eu ia conseguir lidar com essa situação. Eu ia conseguir lidar com a prisão, com o fato de estar sozinho, com o fato de ter sido preso por causa de Cristo, porque eu aprendi a me adaptar, a viver em qualquer circunstância. Isso gera uma pulga pra gente, porque como pode ele dizer isso? Que tipo, alguém veio doar algo para ele e ele não se animou com a necessidade dele sendo suprida. Ou a principal razão da alegria dele não é porque a carne, o corpo físico dele está sendo suprido. E outra pergunta é como que Paulo faz para se adaptar a toda e qualquer circunstância? E quais são essas circunstâncias? Bom, Paulo vai falar no verso 12 quais circunstâncias são essas. Ele diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
Então, quando Paulo está falando que ele sabe se adaptar a qualquer circunstância, ele está falando que eu já passei fome, eu já passei necessidade. Talvez antes da doação dos filipenses ele estava passando necessidade na prisão. Eu já passei também por momentos muito bons, e eu soube passar por cada um deles. E o que significa, né, saber passar por tempos de necessidade e tempos de fartura? Porque é meio estranho ele falar, né? Eu sei o que é ter fartura. Porque, tipo, como que alguém não vai saber viver tendo tudo que pode, sabe? Tendo fartura, tendo muito dinheiro. Qual o problema que pode ter para ele ter que falar que eu sei viver nisso? E aqui a gente tem que lembrar do que a Bíblia nos ensina sobre a necessidade e as riquezas. A Bíblia em Provérbios fala para a gente que os dois extremos, a extrema pobreza ou a extrema riqueza, são perigosos para a nossa fé. Porque se a gente estiver numa extrema pobreza, a gente pode vir a questionar a Deus, a reclamar com Deus, a culpar Ele por causa da nossa situação, a falar que a chegar a amaldiçoar a Deus por causa do que Ele permitiu que ocorresse com a gente. E na riqueza, a tendência é que a gente esqueça de Deus. A tendência é que quando está tudo muito bem, tudo muito tranquilo, a gente se esqueça que a fonte de todas as coisas é Deus. E Jesus mesmo disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Que Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os maus. Então, quando Paulo diz aqui que ele sabe passar o que é necessidade, sabe que é ter fartura, ele diz tanto que ele já viveu essas situações, como ele sabe passar por essas situações sem pecar contra Deus, sem murmurar contra Deus e sem se esquecer de Deus. Então a gente quer aprender com Paulo. Ele diz ainda que aprendeu o segredo, que ele sabe que ele consegue fazer isso porque ele aprendeu o segredo. Existe um segredo que, se você descobrir viver ele, vai fazer você viver contente em qualquer situação, com a barriga vazia ou com a barriga cheia, você passando necessidade ou tendo muito, você vai conseguir viver contente, não importa o que aconteça, sem reclamar com Deus, sem se esquecer de Deus. E o segredo que Paulo conta aqui, ele não guarda, ele já revela para a gente no verso seguinte. O segredo para que Paulo suporte todas as situações, para que Paulo possa dizer que o motivo da alegria dele não é a comida e a bebida que está recebendo, é o que ele diz no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. E o que é o tudo? A gente acabou de ler. Paulo está falando que eu posso passar necessidade, eu posso viver na fartura, eu posso estar com fome, eu posso estar bem alimentado, eu posso estar doente, eu posso estar com saúde, eu posso estar empregado, eu posso estar desempregado. Pode estar tudo indo bem ou tudo indo mal, mas eu posso passar por cada uma dessas situações em Cristo Jesus, que me fortalece. E aqui a gente precisa entender que, se isso é verdade, que Paulo tudo pode tudo isso em Cristo, o contrário é verdade também. Que fora de Cristo, Paulo não pode nada. Que fora de Cristo, Paulo é só um ser humano. Fora de Cristo, Paulo é só um pecador. E ele iria, na primeira dificuldade, ele ia desistir. Na primeira tentação, ele ia cair. Ele podia até buscar Deus, mas ele não ia resistir até o fim. Quando ele passasse pela dificuldade, ele ia blasfemar contra Deus. Quando ele estivesse na riqueza, ele ia se esquecer de Deus. Se ele estivesse com fome, ele ia culpar Deus. Se ele estivesse com saúde, ele ia falar que é por causa dos próprios esforços dele. Se fora de Cristo, Paulo não conseguiria fazer tudo isso. Mas como que Cristo capacita Paulo dessa forma? Porque Paulo tem forças que vêm de Cristo, e essa força Cristo conquistou lá na cruz. Porque ao morrer na cruz por nós, Cristo não apenas nos deu o perdão pelos nossos pecados, para nos apresentarmos puros diante de Deus, mas Ele conquistou para a gente a força necessária para suportar toda e qualquer provação que a gente venha a ter nessa vida. Porque a morte de Deus é para salvar, e a salvação não termina com o perdão dos pecados.
A salvação continua com o processo de santificação. E é por isso, porque Paulo foi salvo, porque Paulo foi perdoado, porque pela cruz Paulo recebe forças, que ele pode tudo. E é por isso que ele pode dizer: eu tudo posso em Cristo Jesus, que me fortalece. Mas ele não termina aqui, ele continua. No verso 14 ele diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Então aqui a gente já entendeu por que Paulo está contente. O que faz Paulo, mesmo diante das situações difíceis, se manter firme, não pecar contra Deus. Mas a gente ainda não entendeu por que ele se alegrou com a oferta dos filipenses, se não é só porque ela supre a necessidade dele. E é isso que ele quer dizer: apesar disso, mesmo que eu sobrevivesse sem a ajuda de vocês, mesmo que eu estivesse contente e tranquilo, mesmo sem vocês tiverem dado a sua oferta, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Vocês fizeram bem em contribuir comigo. Então, Paulo está falando que ele se alegra com a doação dos filipenses, porque isso é algo bom. O que os filipenses fizeram é algo bom, é algo do qual todo mundo deve se alegrar. Não importa qual foi o tamanho da doação, que a gente vai ver, a gente já leu, que foi uma doação generosa, que supriu toda e qualquer necessidade de Paulo. Mas se fosse uma doação grande, se fosse uma doação pequena, se fosse em dinheiro, se fosse em tempo, doar é algo bom. E Paulo se alegra porque os filipenses doaram. E ao doar para Paulo, eles não estão ajudando só Paulo, mas estão ajudando toda a causa de Cristo. Porque Paulo estava preso por causa de Cristo. E se a igreja ajudasse Paulo, a igreja estava ajudando a proclamação do Evangelho, estava ajudando que o nome de Cristo fosse espalhado por todas as terras. Isso é um motivo de alegria para Paulo. A gente vai para o verso 18. E Paulo diz: recebi tudo, toda a oferta que vocês mandaram eu recebi. E o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Então, como eu falei, os irmãos de Filipenses mandaram Epafrodito, esse que provavelmente era um pastor no meio deles, para entregar as doações para Paulo. E a gente vê que foi uma doação generosa, porque Paulo fala que eu recebi tudo e eu estou plenamente suprido, estou amplamente suprido com essa doação de vocês. Então Paulo também acalma o coração dos filipenses, fala que a sua doação está sendo útil para mim e está atendendo todas as minhas necessidades. Mas aí Paulo vai se aprofundar nos motivos de alegria dele. Ele vai dizer: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo está se referindo às doações. O dinheiro, a comida que os filipenses deram para Paulo são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. E aqui Paulo está usando uma linguagem lá do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento existiam rituais para se adorar a Deus. Você vai lá em Levítico, você vê que Deus pedia que um certo dia fosse oferecida uma oferta com incenso ou com um líquido derramado, e que outro dia a adoração fosse entregada como um sacrifício. Então essas palavras, oferta de aroma suave, sacrifício, remetem à ideia de adoração. Então Paulo está falando que quando os filipenses ajudam Paulo, eles adoram a Deus. E isso é motivo de alegria para Paulo, que a oferta dos filipenses está sendo recebida como adoração para Deus, e é uma adoração aceitável e agradável. A gente lê: Deus se agrada da doação dos filipenses para Paulo, e isso alegra Paulo. No verso 19 ele diz: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como se já não fosse suficiente o fato de Deus se alegrar nas ofertas, Paulo ainda faz questão de expressar a crença dele de que, assim como vocês me ajudaram, eu acredito que foi Deus que enviou vocês para me ajudar, eu tenho convicção de quando vocês, se porventura vocês estiverem em necessidade, em dificuldade, Deus também vai suprir todas as necessidades de vocês.
porque ele está cheio de gloriosas riquezas que foi conquistada para nós em Cristo Jesus. De novo, por meio de Cristo, nós conquistamos a cura e o suprimento das nossas necessidades. E por fim, a gente chega no fechamento da carta, né? Paulo diz: a nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Aqui é um fechamento comum nas cartas de Paulo. Geralmente Paulo vai terminar com essa adoração a Deus. E aqui é uma passagem muito simples. Paulo está rendendo glórias a Deus. E ele faz questão de fechar a carta com isso. Então ele está falando assim, de tudo que eu estou falando aqui, todos os agradecimentos que eu dei, todas as exortações que eu fiz, todas as orientações que eu passei, é tudo para a glória dele. É tudo para a glória de Deus. Se eu passo a dificuldade, é para a glória de Deus. Se eu me alegro em vocês, é para a glória de Deus. E dessa forma, assim como todas as coisas do plano de Deus são para a glória dele, também cabe a nós rendermos glória ao Senhor. E o amém é o que assim seja. Que de fato tudo seja para a glória de Deus e tudo seja conforme eu ensinei a vocês. Bom, a gente tem pelo menos 4 aplicações dessa palavra para a nossa vida, que basicamente o e daí, né? Tá bom, o que isso tem a ver com a gente, Isaac? Os filipenses ajudaram Paulo se alegrou porque era uma coisa boa, alegrou porque adorava a Deus, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a nossa situação que a gente está passando? Bom, isso tem a ver que, diante dessa passagem, a gente é instruído a contribuir, a gente é instruído a doar. A igreja de Paulo se preocupava a igreja de Filipenses se preocupava com Paulo, e assim que teve a primeira a oportunidade, eles doaram. Da mesma forma, a gente deve se preocupar, se é que nós estamos em condições de doar, a gente deve se preocupar com os nossos irmãos da igreja e com as pessoas que estão necessitadas. E se nós tivermos recursos, pela graça de Deus, se nós tivermos dinheiro, a gente deve doar o nosso dinheiro para ajudar o irmão que está necessitado, para ajudar a igreja a manter as ações dela, ajudar a igreja a manter a proclamação do Evangelho através dela. Se a gente não tiver dinheiro, que a gente doe o nosso tempo, que a gente dobre os nossos joelhos em oração pela vida dos nossos irmãos que estão doentes, pela vida dos nossos irmãos que estão necessitados, pela vida da igreja, pela vida do mundo lá fora, que a gente doe o nosso tempo. Ou até mesmo que a gente doe o nosso tempo falando com os nossos irmãos. Às vezes os nossos irmãos estão só uma mensagem de distância da gente hoje. Isso é bênção de Deus para a gente. A gente está a um stories de proclamar o Evangelho para o mundo. Então que a gente doe as nossas redes sociais, que a gente doe o nosso tempo, que a gente doe a nossa vida em prol da proclamação do Evangelho para ajudar os nossos irmãos. Mas que seja uma doação grande ou pequena, que a gente doe com um coração sincero, doe sabendo que Deus vai receber essa doação como adoração para Ele, e Ele vai se agradar disso. E se por um lado a gente é instruído a contribuir, a gente é instruído também a pedir ajuda, porque os filipenses não conseguiram ajudar Paulo até que eles soubessem da necessidade de Paulo. Talvez o que impedia deles foi justamente a notícia chegar, porque naquela época as notícias chegavam a pé, a camelo, que fosse, mas não tinha uma velocidade que tem hoje. Então talvez Filipenses já, como disse, eu sei que vocês tinham interesse de me ajudar, mas não puderam. Então talvez eles não puderam, porque eles não sabiam. Assim, irmão, se você está numa situação de necessidade, seja financeira, seja espiritual, qualquer necessidade que seja, peça ajuda. Te pedir ajuda não te faz menos crente. Te pedir ajuda não torna Deus menor. Pelo contrário, você pede ajuda, um irmão te abençoa e Deus abençoa o irmão que te abençoou, como a gente acabou de ver.
ao ajudar, a gente pode confiar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Então, fale com o pastor está sempre aberto no WhatsApp e ele estava presencialmente, ele sempre fala, se você tiver alguma necessidade, ou se você conhecer alguém que tem uma necessidade, avise os nossos pastores. Porque é nossa necessidade, é nosso dever como igreja ajudar aqueles que estão necessitados, dentro e fora da igreja. Então peça ajuda, peça ajuda. O terceiro ponto que a gente aprende aqui é que a gente precisa se contentar, que a gente precisa aprender a lidar com toda e qualquer situação. Que a gente precisa entender que a gente não deve murmurar diante de qualquer situação. Que mesmo diante dessa situação desastrosa e caótica que é a pandemia, a gente tem que permanecer firme em Deus. Que mesmo diante dessa situação que pode ser desesperadora, mesmo diante da gente estar ouvindo tantas mortes, às vezes mortes do nosso lado de casa, às vezes morte onde a gente trabalha, às vezes morte no meio da nossa família, mesmo diante de todo esse desastre, dessas dificuldades, a gente é chamado a se contentar, a gente é chamado a permanecer firme na palavra de Deus. Isso é difícil, isso é muito difícil. Isso é muito difícil e a gente não consegue sozinho. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. A boa notícia é que você não precisa suportar isso sozinho. A boa notícia é que você não suporta com suas próprias forças. A boa notícia é que Paulo não suportou porque ele era um super-homem, que tinha uma super capacidade física e mental, porque ele era o mais positivo de todo mundo. Não! Paulo suportou porque Cristo conquistou a força necessária para ele suportar lá na cruz. Cristo conquistou o perdão, conquistou a graça, e a graça é poder para a gente suportar as tentações de vir blasfemar contra Deus, mesmo diante da dificuldade. Permanecer firme, mesmo quando a dor é inexprimível, é inexplicável, mesmo quando a perda nos deixa caídos, destruídos. Deus capacita a gente, por meio de Jesus Cristo, a permanecer. E é por conta dele que a gente pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode em Cristo suportar a dor. Você pode em Cristo suportar a necessidade. Você pode em Cristo passar esse tempo de crise. Você pode tudo em Cristo, com a força que Ele te dá. Uma outra coisa que a gente aprende é a se alegrar. Não é só questão de suportar, não é só questão de estar contente, mas é de conseguir se alegrar nesse momento. E a alegria que Paulo está falando não é um sentimento de tipo, estou alegre. Paulo vive alegre, ele se alegra no Senhor. É a alegria que é o fruto do Espírito, que a gente lê lá em Gálatas. Então a gente deve se alegrar porque Deus cuida da gente, Deus está zelando para a gente. Deve se alegrar por causa do que eu acabei de falar, porque mesmo na situação difícil, Ele dá forças para a gente através de Cristo, para suportar. A gente deve se alegrar porque Deus não esquece da gente. E Ele, por mais distante que Ele possa parecer estar, Ele está ciente de tudo. Tudo está debaixo da poderosa mão de Deus. E se isso está acontecendo, está chegando a nós, é pela vontade de Deus. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Isso é motivo suficiente para a gente se alegrar, mesmo diante dessa situação difícil. E o último, e eu diria que mais importante, é que é tudo para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. A dificuldade é para a glória dEle. A bonança é para a glória dEle. Essa pandemia, por mais caótica que ela possa parecer, é para a glória dEle. É para que ao fim disso tudo a gente possa glorificar a Deus, entender que Ele tem controle sobre tudo, entender que a nossa vida é um sopro.
Entender que um vírus é suficiente para acabar com tudo. Mas o vírus só acaba com tudo que está aqui na Terra. E a gente não vive para as coisas daqui da Terra. A gente vive para as coisas celestiais. Paulo, ao longo da carta aos Filipenses, vai estar sempre chamando a atenção deles para isso. Paulo, aqui em Filipenses que Paulo fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É aqui na carta aos Filipenses que Paulo fala que eu esqueci de todas as coisas, todas as minhas conquistas na vida. Eu passei a considerar isso como esterco, como não valendo nada por causa de Cristo. Porque o prêmio que eu quero receber não está aqui na terra. O prêmio que eu quero receber está no céu. É o prêmio da vida eterna em Deus que eu recebo por meio de Cristo. É para glorificar a Cristo, para glorificar a Deus. A nossa doação é para glorificar a Deus, seja em dinheiro, seja em tempo. O objetivo final é glorificar a Deus. Se a gente suportar dificuldades, é para glorificar a Deus. Então que a gente possa, em todo tempo, se dispor a ajudar. Que a gente possa pedir ajuda quando for necessário. Que a gente possa entender que a gente consegue, com a força que Cristo nos dá, suportar todas as dificuldades. E a gente consegue, inclusive, se alegrar em meio às dificuldades. A gente pode, citando nosso irmão falecido, irmão Lázaro, passar pela prova dando glória a Deus. Então que a gente faça isso. Que a gente viva essa pandemia, que a gente suporte essas dificuldades para a glória de Deus. Oremos. Pai, Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso. Tu és rico em poder e em misericórdia. E nós queremos, Senhor, que essas palavras ministradas nessa manhã sejam verdades aos nossos corações em todos os dias da nossa vida. Que a gente possa, Senhor, ajudar o nosso irmão, se a gente tiver a oportunidade. Que a gente possa estar com os olhos abertos para aqueles que estão passando por uma necessidade, seja fome, seja falta de dinheiro, seja a necessidade de um ombro amigo, que a gente possa, Senhor, se prontificar para ajudar. Senhor, que se nós, caso seja nós que estejamos em necessidade, que a gente possa apresentá-las ao nosso pastor, apresentá-las à igreja, sabendo que o Senhor há de suprir as nossas necessidades. E que se a gente estiver, independente da situação que a gente esteja, Senhor, seja em bonança ou em necessidade, que a gente possa aprender a se contentar, que a gente possa aprender a não se esquecer de Ti, que a gente possa aprender a não blasfemar contra o Teu nome, que em meio dessa pandemia toda, Pai, nós possamos ter a certeza de que tudo é para a Tua glória, de que Cristo nos capacita a viver uma vida santa, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à pandemia. Nós somos chamados a um viver santo porque Tu és santo e Cristo Jesus é quem nos capacita por tudo que Ele conquistou por nós na cruz, o perdão e a força para suportar todas as coisas. Que nós tenhamos a certeza, Senhor, em cada ação nossa, quer nós comamos, quer nós bebamos, que nós façamos tudo, Senhor, absolutamente tudo para a Tua glória. É isso que nós pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que isso encerra, irmãos, a nossa live. Nós vamos continuar com as lives às 9 horas. Vocês vão continuar recebendo o link no WhatsApp. E que nós possamos orar pelas vidas que estão passando dificuldade, orar pelo nosso pastor, que a casa dele também foi cometida pela doença, e tantas outras vidas que a gente sabe que estão sofrendo por causa dessa doença. Que a gente possa fazer a nossa parte como igreja, como irmão, tendo essa certeza de que Cristo nos dá força para suportar tudo isso. Amém? Eu agradeço o comparecimento dos irmãos até aqui. Deus abençoe. Deus dê uma semana cheia de riquezas e de forças
para suportar tudo o que vier. Amém. E o Maicon vai. Não?